Alunos, professor Beto aqui com vocês. Eu queria começar a nossa aula de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é um território federal? Essa palavra a gente já ouviu falar muito. Território federal. O que significa isso? O território é como se fosse um estado, só que em vez de ele ser um estado independente, ele é um território que ele pertence ao governo federal, pertence à União. E é isso que Rondônia foi por muito tempo. Território federal. Nós não éramos um estado independente. Nós não tínhamos Assembleia Legislativa, nós não tínhamos governo do estado, nós não tínhamos governador, nós não tínhamos... do estado, né? Nós tínhamos o governante do território, mas nós não tínhamos o poder formado executivo, legislativo, judiciário, tribunal de contas, nós não tínhamos essa estrutura. Nós éramos um território federal ligado ao governo federal. Porque isso foi criado, quando isso foi criado, nós precisamos entender um contexto histórico que o mundo está passando. Em 1930, assume o poder, por um golpe de Estado, o presidente da República, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele vai governar de 1930 até 1934 no chamado governo provisório. Depois de 34 até 1937, que era para ser a 38, mas só vai ser até 37, no governo constitucional, tinha uma Constituição. Em 1937, Getúlio Vargas dá um outro golpe dentro do golpe do governo dele e implanta o Estado Novo, que foi um período ditatorial de Getúlio Vargas, que vai de 37 até 1945. E Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, ele tinha uma política chamada Marcha para o Oeste. Já viram nos Estados Unidos o negócio do faroeste, lá nos Estados Unidos, o pessoal indo para o oeste, para o outro lado? Pois é, o Getúlio Vargas tinha isso, Marcha para o Oeste, ou seja, ele queria uma política que ocupasse a Amazônia, que até então eles acreditavam que era um vazio demográfico, a Amazônia, sem respeitar os povos originários que aqui estavam. E ele começa um processo chamado Marcha para o Oeste. Essa Marcha para o Oeste que Getúlio Vargas inicia, ele vai ter um apoio em determinado momento dos Estados Unidos, com a assinatura do Acordo de Washington. Mas o que leva o Brasil e os Estados Unidos a assinarem o Acordo de Washington? Aí nós vamos para o que está acontecendo mundialmente na Europa e em todo o mundo. Em 1939, estoura o que nós vamos conhecer como Segunda Guerra Mundial. Lembra da Segunda Guerra Mundial? Vocês já viram alguma coisa, filme, tudo sobre a Segunda Guerra? Pois é, essa Segunda Guerra Mundial ela vai ser de 1939 até 1945, a Segunda Guerra Mundial. O Japão, que era inimigo declarado dos Estados Unidos e da Inglaterra, o Japão está ocupando o Oceano Pacífico, e no Oceano Pacífico, indo para o Oceano Pacífico e tudo indo para lá para o Oriente, via Oceano Pacífico, nós tínhamos a Malásia. E vocês lembram que no primeiro ciclo da borracha, os seringais da Amazônia tinham entrado em decadência devido aos seringais da Malásia estarem produzindo a borracha? Agora que o Japão tomou conta da borracha de produção deles, Inglaterra e os Estados Unidos, eles precisavam de um novo local para explorar a borracha. Onde tinha borracha abundante ainda? Na floresta amazônica que tinha sido abandonada. Então, os Estados Unidos, Inglaterra, rapidamente, através dos Estados Unidos lá, entra num acordo com o Brasil, o Acordo de Washington, o Brasil, para que o Brasil se torne aliado deles. E naquele momento, nós temos aqui uma corrida para os seringais da Amazônia. E nesse meio termo, temos o que hoje é o estado de Rondônia. Vamos entender um pouco dessa história mais detalhadamente na tela para vocês, porque a aula de hoje, de número 17, nós vamos falar sobre a criação
vamos falar sobre a criação do território federal do Guaporé. Então, o que é território nós já vimos, o que é território federal, e nós vamos ver a criação do território federal do Guaporé, o papel de Getúlio Vargas, sua relação com o território federal do Guaporé, o acordo de Washington que foi feito entre o Brasil e os Estados Unidos da América, Juscelino Kubitschek, a relação com o território de Rondônia, federal de Rondônia. Vamos lá entender isso daqui. 1940. Essa figura aqui é o Getúlio Vargas, que eu estava falando para vocês. O Getúlio Vargas ele tem 3 momentos de governo. Ele tem em 1930, quando ele dá o golpe, com o apoio do movimento tenentista, assume o poder, e vai até 1934. Esse período aqui é chamado de governo provisório. Nós temos aqui de 1934 até 1937, nós temos um governo constitucional. Porque aqui nós temos já uma Constituição, Getúlio Vargas tinha sido eleito por essa Constituição de forma indireta. Só que chega em 1937, ele inventa um tal de plano, inventa um tal de plano Cohen. 1930, eu apaguei foi tudo, 1930 a 1934, 1934 até 1937 e 1937 até 1945. Ele inventa um tal de plano Cohen, dizendo que os comunistas vão tomar o país. Vocês já ouviram alguém dar desculpa que o comunista vai tomar o país, eu preciso dar um golpe? Pois é, ele deu um golpe de Estado. Um golpe dado em 1937, que vai ser chamado Estado Novo. Percebam vocês que nós estamos falando de 1940. Nós estamos falando desse período aqui. Getúlio Vargas visita Porto Velho nesse período e é recepcionado por Aloysio Ferreira, de modo a influenciar o presidente a transformar a região em um território. Fica comigo, deixa eu contar uma história interessante para vocês. Getúlio Vargas estava lá em Manaus. Foi para Manaus visitar o Amazonas, que ele estava na marcha para o oeste, seria dado importância. Aí o Aloysio Ferreira, que estava como administrador da estrada de ferro Madeira-Mamoré, nomeado por Getúlio Vargas, Aloysio Ferreira era o administrador da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E olha que o Aloysio Ferreira foi do movimento tenentista, foi fugitivo do movimento tenentista, ele estava lá no seringais ali do Vale do Guaporé, escondido, se apresenta, paga pena e tudo, tá? Mas ele se torna depois administrador da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Aí ele vai convencer o Getúlio Vargas a visitar Porto Velho. Porto Velho era a última cidade do Amazonas. Se você olhar assim, a última cidade do Amazonas para cá, para Madeira, era Porto Velho, que pertenceu ao Amazonas. Getúlio Vargas vai dizer, tudo bem, vou a Porto Velho. Estou indo a Porto Velho. Getúlio Vargas parte para Porto Velho, chega aqui no hidroavião, aterriza no hidroavião, aqui. E aqui, olhem na tela para vocês. Tá? Olhem na tela para vocês. Getúlio Vargas, então, ele chega aqui em 1940. Daí são os aviões que estão transportando ele. Esse avião, ele pousava tanto no chão quanto na água. Tá? Ele tem o avião dele que chega na água, depois vão buscar ele de barco. Ele chega aqui em 1940 porque ele está desenvolvendo essa política da marcha para o oeste. Vem cá, volta aqui comigo. Então, Getúlio Vargas, ele está aqui nessa sua pegada para a Amazônia, e dentro dessa marcha para o oeste, Getúlio Vargas, ele é convencido pelo Aloysio Ferreira a vir para Porto Velho. E ele vem. Vocês sabiam que Getúlio Vargas vinha passar 3 horas aqui em Porto Velho? Sabe quanto tempo ele passou aqui em Porto Velho? Vocês têm noção? Ele passou 3 dias em Porto Velho. Ele que veio passar 3 horas, passou 3 dias aqui em Porto Velho. Então, nós temos aqui essa presença dele, e aqui Aloysio Ferreira não foi bobo, fez uma recepção para ele, inaugura isso, inaugura o Correio, inaugura o bairro Caiari, faz festa, desfile para o Getúlio, faz
toda uma pompa. Getúlio Vargas ficou tão empolgado e Aloysio Ferreira tentando convencer Getúlio Vargas a criar um território federal. Getúlio Vargas vai embora, olha aí a cena. Porto Velho se despedindo dele. Aqui fica onde hoje é o mercado cultural. Percebam vocês que ainda não tinham, olha aqui, ó, uma cena aqui, para quem conhece Porto Velho, ainda não tinha um Palácio Getúlio Vargas aqui, onde era a sede do governo. Hoje é o Museu da Memória Rondoniense. Ainda não existia a Unicentro, tá? A Unicentro, tá? E aqui era o mercado municipal, que hoje é o mercado cultural, tá? Aqui. Então, essa foto ela é emblemática, mas eu chamo a atenção para vocês uma coisa que já existia, o obelisco, que fica lá em frente do Palácio Getúlio Vargas. Esse obelisco ele existia porque ele comemorava o centenário da independência do Brasil. Ele é de 1922, e aí nós estamos em 1940. Percebam vocês, é uma coisa interessante, né? A gente olhar aqui para quem conhece Porto Velho, subindo ali, hoje aqui fica o Unicentro, que foi o Porto Velho Hotel. Nós temos aqui o Palácio Getúlio Vargas, hoje fica aqui em frente ao Mercado Cultural. Nós temos uma praça aqui e nós temos várias casas. Olha, nem a catedral aparece direito aqui, naquele momento. E Getúlio Vargas, então, se despede em Porto Velho no dia 13 de setembro de 1940. Ele sai de Porto Velho, gostou muito de conhecer Porto Velho. Olha ele, ao lado do Aloysão. Getúlio Vargas ao lado do Aloysio Ferreira. Aí eu acredito que seja um ouriço de castanha que ele esteja vendo. Está bem claro o que é isso aí, não. Que eles estão analisando. Com a implantação do Acordo de Washington, um novo surto migratório veio aumentar a população da área, que viria a ser o território federal do Guaporé. Pessoal, o Acordo de Washington, assinado entre o Brasil, o interessante foi o seguinte, deixa eu contar uma história paralela para vocês. Essa é uma fofoca, não vão espalhar aí, tá? Que vai ficar só entre a gente. Vocês sabiam que o Getúlio Vargas, ele conversa com os Estados Unidos, antes da assinatura do Acordo de Washington, ele assina com os Estados Unidos e diz, olha, Estados Unidos, nós queremos que vocês financiem a siderurgia nacional. Os Estados Unidos disseram, não, eu não quero que país da América Latina, o pensamento dos Estados Unidos, eu não quero que país da América Latina se industrialize, eu quero que eles continuem sendo tipo colônia dos Estados Unidos. Ele disse, não vou financiar negócio de siderúrgica, não, vou financiar aço para vocês investirem na indústria. Aí o Getúlio Vargas, procura os alemães, que olha que nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Lá o Hitler, lembra do Hitler? Getúlio Vargas, que era ditador também, que tinha uma aproximação muito grande com o movimento fascista. Getúlio Vargas procura os alemães e diz, olha aí, podemos ser parceiros? Os alemães, claro, super interessados em pegar o porto aqui, tá? Claro que podemos ser parceiros. A Getúlio Vargas solta uma notazinha no jornal, elogiando os alemães e italianos pelas conquistas no fronte da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos só faltou se desesperar. Meu Deus do céu, o Brasil vai se tornar aliado dos alemães. O que os Estados Unidos foi? Assinou o Acordo de Washington. Os acordos, que foram mais de um. E agora eles vão financiar a Volta Redonda. Eles vão financiar os seringais da Amazônia. Eles vão financiar o segundo ciclo da borracha. Percebam vocês, Getúlio Vargas era esperto, gente. Era esperto. E com isso, Getúlio Vargas disse, não, alemão, não quero mais acordo com vocês. Eu estarei aliado dos Estados Unidos. Getúlio Vargas vai ser esperto, né? E é assinado, olha aí, ó, na tela para vocês, volta aí na tela para vocês. Então, eles assinam esses acordos, Acordos de Washington. Um novo surto migratório passa a vir para a região. Por quê? A intensa busca pela borracha trouxe contingentes de trabalhadores da região norte, nordeste, para os vales do Madeira, Mamoré e Guaporé. Gente,
eu quero lembrar vocês que lá no Nordeste, tinha-se o alistamento das pessoas que eram chamados de soldados da borracha. Você sabia que muitos desses soldados eles pensavam que eles estavam sendo alistados para ir para o fronte, para ir para a guerra? Só que a guerra deles era uma guerra muito pior. Era uma guerra contra o mosquito. Se até hoje nós ainda não conseguimos vencer essa guerra, imagina na década de 40 brigar contra esse mosquito. Olha esse mosquito, o quanto ele é antigo, a luta contra ele. Colonização do Vale do Guaporé, tentativa da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, e agora, segundo ciclo da borracha, o mosquito está atacando e levou muita gente a óbito. Acredita-se que mais pessoas morreram aqui na Amazônia, na extração da borracha, do que no próprio fronte, lá na Itália. Os pracinhas que viraram heróis de guerra, aqui o povo foi muito mais heróico. Enfrentaram a floresta amazônica, que era muito mais perigosa, porque ela tinha um inimigo silencioso, que era o mosquito. As cobras, as doenças tropicais, os ataques do povo que defendia sua terra, que eram os povos originários. Então eles vão enfrentar, não é fácil não. Mas mesmo assim, na tela para vocês, nós temos aí essa marcha acontecendo. Em 1943, então, Getúlio Vargas se convence e cria, pela Lei 5.812, em 13 de setembro, ele cria o território federal do Guaporé, sendo desmembrado parte do estado do Amazonas, que era o caso aqui de Porto Velho, e parte do estado do Mato Grosso. E seus limites passar pelo Rio Purus, na parte norte, e até onde hoje é Vilhena, Cabixi, pegava o Guaporé. Olha, Getúlio Vargas visitando a casa. Pessoas humildes naquela época. Agora eu chamo a atenção para vocês daqui. Olha aqui, ó. Eu chamo a atenção para vocês. O território, ele é criado, os municípios desse território. Lembra que aqui atrás nós falamos em Rio Purus? Mas, professor, hoje nós não temos, deixa eu apagar aqui. Nós não temos o Rio Purus, não faz parte de Porto Velho. Mas fazia parte, sabe por quê? Porque quando foi criado o território, o município de Lábrea, que hoje fica no Amazonas, e parte de Canutama, porque não era toda Canutama, toda a sede, era parte de Canutama, porque se você sair aqui na BR-319, nós já estamos em Canutama, indo para Humaitá. E parte de Canutama fazia parte de território federal do Guaporé. Porto Velho, que pertencia ao estado do Amazonas, também manteve sua área, tornando-se capital desse território. Então, Lábrea, parte de Canutama e Porto Velho, que era do Amazonas, passaram a compor o território federal do Guaporé. Outro, agora vamos pegar cidades do Mato Grosso. Do Mato Grosso veio Alto Madeira, que era o antigo Santo Antônio do Rio Madeira, que vai ser denominado Alto Madeira, que era parte do antigo município de Santo Antônio, que era pertencente ao estado do Mato Grosso, e vem Guajará-Mirim, tá? que é um município que vinha de Guajará-Mirim até a cidade do Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. Pessoal, olha aqui, ó. Lábrea, vem cá comigo. Lábrea, Porto Velho, Alto Madeira, Guajará-Mirim. O território federal do Guaporé é criado com esses 4 municípios. Só que ele não permanece com esses 4 municípios. Por que ele não vai permanecer com esses 4 municípios? Porque nós vamos ter um decreto logo em seguida que ele vai corrigir. Imagine vocês. Vocês sabem onde fica o Rio Purus? Você tem uma ideia aonde fica o Rio Purus? Depois pega um mapa de hidrografia da Amazônia, da Bacia Amazônica, e veja onde fica o Rio Purus. Aqui passa o Madeira, que deságua no Amazonas, e aqui ao lado passa o Purus, que deságua no Amazonas.
São dois rios que eles estão de lateral, só que eles não têm acesso. Por quê? Porque naquele momento não tinha estrada. Não tinha BR-230 que liga ali até Lábrea. Não tinha a BR. Então, eram dois rios paralelos que, para eu chegar até Lábrea, eu tinha que descer o Rio Madeira, entrar no Rio Amazonas e subir o Rio Purus até chegar. Dá mais de 3.000 quilômetros. Imagina isso você fazer de barco. Eram dias, dias e dias. É por isso que eles viram, não dá certo não. Vamos devolver Calama para o Amazonas. Ou Calama não, Lábrea para o Amazonas. Desculpa aí, Calama, meus alunos de Calama, desculpa aí. Calama fica em Porto Velho mesmo, tá bom? Vamos devolver Lábrea para o Amazonas. E Lábrea foi devolvida para o Amazonas. Lábrea é parte do Canutama. É por isso que quando a gente sai daqui de Porto Velho, quando a gente pega a 319 aqui indo para Humaitá, você primeiramente entra em Canutama. Depois, lá na frente, aí depois você entra em Porto Velho de novo. Aí você sai de Porto Velho e entra em Canutama de novo, em termo territorial. E depois que você entra em território de Humaitá, pertencente ao Humaitá. Só para vocês terem uma ideia como é doida essa questão do mapa. Na tela para vocês, olha aí. Foi construída. Lembra que não existia. Daqui é o Palácio Getúlio Vargas, tá? Que vai receber o nome em homenagem a Getúlio Vargas. Lembra daquela foto? Cadê aquela foto? Deixa eu resgatar. Lembra que aquela foto não existia ele? Não existia ele. Ele fica aqui, ó. Bem aqui, ó. Não existia ele quando Getúlio Vargas esteve aqui. Então, com a criação do território federal do Guaporé, foi construído o Palácio Getúlio Vargas. Sede administrativa do governo do território federal do Guaporé, é construído, então, o Palácio Getúlio Vargas. Para a criação de novas províncias, o Estado do Amazonas, a criação do território federal do Guaporé, apresentou-se dificuldades já anteriores sentidas no tocante da demarcação de seus limites. Aí é quando, antes da criação do território do Guaporé, a comunicação entre o Santo Antônio do Rio Madeira, pertencente ao estado do Mato Grosso, era feita de forma mais eficiente por Manaus, no estado do Amazonas, do que na capital, da própria capital do Mato Grosso, que era Cuiabá. Se Santo Antônio era longe, imagina Lábrea. Santo Antônio aqui. Porto Velho era a última cidade do Amazonas, mas desce o Rio Madeira aqui, a gente rapidamente, 3 dias de viagem, hoje nós estamos em Manaus. Agora imagina Santo Antônio para fazer a comunicação com o Mato Grosso. É muito difícil, teria que subir o Guaporé todinho lá, pegar outros rios e chegar até a capital do Mato Grosso. Olha a dificuldade. Nem sei se é navegável lá para cima, até o Mato Grosso, se tem que ir por lombo de burro. Mas a dificuldade de chegar no Mato Grosso. Hoje não, nós temos a 364 que vai. Então, essa logística que se apresenta, se pega essas cidades do Mato Grosso, passa a ser do território federal do Guaporé, pega essa cidade do Amazonas e passa a ser do território federal do Guaporé, mas vamos devolver Lábrea para o Amazonas. Nós não queremos Lábrea no território federal do Guaporé. Na tela de vocês. Concorria para essa situação dificuldades de transporte de via fluvial, das inúmeras cachoeiras que tem daqui a Guajará-Mirim, além da insegurança quanto ao transporte terrestre entre Vila Bela e Cuiabá. Olha aí, de Vila Bela para Cuiabá ainda tinha de transporte terrestre. E era complicado. Agora deixa eu falar uma curiosidade para vocês. Quando foi criado o território federal do Guaporé, quantos territórios federais foram criados neste momento? Vocês sabem? Porque junto com o território federal do Guaporé foram criados outros territórios. Vamos lá contar eles? Foi criado o território federal do Guaporé, o território federal de Ponta Porã, o território federal de Iguaçu, o território federal do Amapá
e o território federal de Rio Branco. Agora eu quero saber de vocês se vocês sabem aonde fica hoje esses territórios federais. O território federal do Guaporé virou o quê? Rondônia, o estado de Rondônia, esse que nós moramos. O território federal do Iguaçu virou o quê? Estado? Virou um estado? Hã? Não, ele foi incorporado ao estado do Paraná. Então ele não virou um estado, o território federal do Iguaçu. Território federal de Ponta Porã. Também não virou, ele foi incorporado ao Mato Grosso, que depois se torna Mato Grosso do Sul. O território federal do Amapá. Aí a gente já estava falando, né? Virou o estado do Amapá. E o território federal de Rio Branco virou qual estado? Hã? Vocês sabem? Território federal de Rio Branco vira em qual estado? Tem aluno aí que falou Acre. Pelo amor de Deus, aluno. O Acre já era território lá em 1904, com o Tratado de Petrópolis. Ele vira Roraima. Tá? Ele vira Roraima. Olha, bem que Roraima poderia se chamar Estado do Rio Branco, né? Pelo menos o povo não confundiria Rondônia com Roraima. Seria fácil assim, né? Mas volta na tela aí para vocês. Volta na tela que foi só um parênteses aí para explicar para vocês. A inclusão do município de Lábrea na área de território federal do Guaporé revelou-se problema, com certeza. Era muito distante. Apesar da proximidade da linha reta até Porto Velho, se fosse em linha reta, tivesse estrada, daria 190 quilômetros, né? Mas a existência de estrada fazia com que os habitantes de Lábrea, a falta, né, inexistência, recorressem ao rio Purus, até a foz do Amazonas, e deixa até a foz do Maguari. Não tem, gente. Saía do Purus, ia até o Amazonas, entrava no Amazonas e vinha até o Rio Madeira. 2.500 quilômetros. Tem pesquisador que diz que dá mais de 3.000 quilômetros devido às curvas que esse rio dá. Então, devolve Lábrea para o município do Amazonas. Essa situação também foi corrigida em 2 anos seguintes, com a criação do o decreto 6.550 de 44 e o 7.470 de 17 de abril de 45. Tá? Ele visava justamente ajustar os moldes mais realistas da área do território. Porque nós temos outra cidade também que vai desaparecer. Agora, quiz para vocês. Quiz é rapidinho para vocês. Qual foi a cidade que vai desaparecer agora? Já vimos que Lábrea já desapareceu. E qual vai ser a outra cidade que vai desaparecer do território federal do Guaporé? Nesse decreto, logo de seguida aí, de 45. De 44 e o outro de 45. Qual é a cidade que vai desaparecer? Hein? Cadê o aluno aí? Estão dormindo, rapaz? Qual é a cidade? Lembra lá que eu disse que foram 4 cidades criadas no território federal do Guaporé? Lábrea, Porto Velho, Alto Madeira e Guajará-Mirim. Agora, qual é a cidade que vai desaparecer desse território? A cidade do Alto Madeira, Santo Antônio do Rio Madeira. Ele desaparece, ele vai ser incorporado a Porto Velho, ele vai se tornar um bairro do município de Porto Velho. Então, desaparece do mapa, literalmente. E aí o território federal do Guaporé vão ficar apenas com 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. Por muitos anos vão ser só Porto Velho e Guajará-Mirim. Na tela. Restaram então 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. Porto Velho pegava Abanã, Ariquemes, Calama, Jaci-Paraná e Rondônia. Alguém tem ideia de onde é Rondônia? Tá? Onde é Rondônia hoje? Esse Rondônia é que ele fala? Rondônia é Ji-Paraná. Ji-Paraná.
Aí nós temos do outro lado, nós temos o Guajará-Mirim, que pegava Pedras Negras, e Príncipe da Beira ali, como distrito. Guajará-Mirim. Guajará-Mirim também é enorme, pegava uma área bem grande. A ideia de homenagear Rondon não foi esquecida. Por quê? Detalhe para vocês. Tu sabe por que ele pegou o nome de Território Federal do Guaporé? Porque o Rondon não aceitou a homenagem para ele. Porque o Getúlio Vargas tinha mandado prender Rondon. Ele disse, eu vou ser homenageado por esse cabra nada? Não. E o Rondon não vai aceitar a homenagem do território, e ele só vai aceitar em 1956, quando Juscelino Kubitschek já era presidente da República. Aí disse, agora eu posso até aceitar a ser homenageado. Então, o Território Federal do Guaporé, ele passa a ser denominado Território Federal de Rondônia. É homenagem na tela para vocês, é homenagem a esse cabra aqui, ó, Cândido Mariano da Silva Rondon. 1956, o deputado federal Áureo de Mello. Sabe por que Áureo de Mello? Porque os cutubas tentaram apresentar esse projeto através do sobrinho do Rondon. Só que foi tão criticado que ele mandou para um amazonense, um deputado amazonense, e ele apresentou, era membro do PTB do Amazonas e natural de Abunã aqui. Então ele propôs a modificação do nome de Território Federal para Rondônia, em homenagem a Rondon. A proposta foi concretizada quando o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira assinou a Lei 2.731, de 17 de fevereiro de 1956. Juscelino Kubitschek, que é esse homem que está descendo do avião, recepcionado na cidade de Vilhena em 1960, quando ele veio aqui derrubar a última árvore para a abertura da BR-029, que é hoje a BR-364. Olha aí, Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil. Olha aí. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aonde fala aqui. Então, Juscelino Kubitschek, em 60, depois de ter homenageado Rondon, tá aqui, depois de ter homenageado Rondon em 56 com o nome do Território Federal, Juscelino Kubitschek desembarca para ser criado o Estado de Rondônia. Então, e daqui vocês precisam entender como é que se dá essa criação do Estado. Aqui atrás de mim tem um CPA, tá? Centro Político Administrativo, aquele que eu estava falando para vocês, que é o coração do Estado de Rondônia. Aqui funciona as secretarias. Faça um projeto, venham para cá conosco. Projeto de Educação Patrimonial. E aí o Rondon é homenageado, nós temos aí o território criado, depois se transforma no nosso Estado. E, meus queridos alunos, estava boa a nossa aula, mas chegamos ao final. Chegamos ao final de mais uma aula. Tá? Vamos chegar ao final desta aula e eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais de como se deu e por que se deu essa criação do Território Federal do Guaporé e que momentos esse Território Federal do Guaporé passou. Mas já eu volto com vocês para nós fazermos aquela revisão e aquela atividade. Até lá.